Alô, galera, turma dos segundos anos do Dom Bosco Balsas, como é que vocês estão? Espero encontrá-los em breve, mas antes disso, durante essa pandemia, eu espero e desejo mesmo que vocês e suas famílias se encontrem muito bem, tá bom, turminha? Quero dizer que a gente continua aqui trabalhando para que vocês tenham aprendizagem, né? A aprendizagem não é realizada apenas pelo contato físico, né, apenas nas aulas presenciais, mas também nas aulas à distância. E hoje nós vamos dar continuidade aí aos nossos assuntos. Eu quero falar com vocês sobre os solos brasileiros, tá? Turma, por que nós vamos falar de solos? Tá? Por que é tão importante? Eu poderia dizer para vocês que as nossas fontes de energia, né, nós, seres humanos, retiramos da Terra. Portanto, ela é uma fonte secundária, né, indireta de energia para nós, para as pessoas do planeta. Portanto, nós temos aí um agravamento da situação, da má utilização dos solos, do uso incorreto, da infertilidade, da falta de produtividade, às vezes, decorrente justamente de práticas nocivas ao solo. Portanto, é um tema importante, muito cobrado no Enem, tá? Muito cobrado nas nossas avaliações internas também, e nós vamos trabalhar com a maior tranquilidade. Eu quero dizer a vocês que os solos eles é composto de uma parte sólida, onde nós temos aí os minerais, nós temos também a parte orgânica e nós temos a parte porosa, né? Que vem justamente a composição de água e nós temos também a composição de ar, muito importante. Mas de já eu adianto, os solos eles têm diversas características que vão variando de um local para outro, tá bom, turma? É impossível e até impensável mesmo a gente achar que vai ter um solo igual no planeta inteiro, jamais, né? Diferencia pelo clima, diferencia pela quantidade de chuvas, pela insolação, diferencia por tudo, tá bom? Mas nós vamos estudar hoje aqui os solos do Brasil, os solos brasileiros, e nós vamos ver, inclusive, alguns tipos de solos mais comuns. E nós vamos falar, portanto, aqui, terra roxa. Olha, turma, é importante a gente dizer que a terra roxa é um solo tipicamente aqui do sul do Brasil, mas ela abrange outras áreas também, como parte do centro-oeste e sudeste do Brasil, ok? Por que esse nome? Os italianos, ao chegarem aqui no Brasil, isso é uma casinha interessante, né? Eles chamavam de terra roça para dizer que era rosa, que era vermelha, né? E os brasileiros não entenderam muito bem essa colocação, começaram a chamar de terra roxa, mas no fundo ela é alaranjada, avermelhada, um rosa bastante escuro, né? Então corresponde a um tipo de solo de extrema fertilidade, né, que detém uma tonalidade avermelhada, como eu disse aqui, pode ser encontrada em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. É originário a partir da decomposição de rochas, nesse caso de basalto. O basalto é típico, é uma rocha de origem vulcânica. E alguém vai me dizer aí agora, meu Deus, vulcões no Brasil. Gente, o Brasil não era Brasil ainda quando nós tivemos uma intensa atividade vulcânica. Certamente o Brasil ainda fazia parte junto com outras terras, portanto, foi há milhões de anos atrás esse derramamento de basalto que gerou aí essa terra roxa, que também nós podemos fazer uma ligação muito direta com a plantação de café, inclusive que foi um dos ciclos econômicos muito importantes na vida do Brasil, tá bom? Nós temos também, turma, os solos aluviais. Aí é muito simples vocês entenderem que são os solos formados pela ação das águas, né? As águas vão trazendo solos, né? Vão trazendo sedimentos, e nós temos aí rios muito importantes, rios muito caudalosos, rios que transportam muitos sedimentos, que vão formando aí verdadeiras planícies aluviais. Portanto, em todas as regiões do Brasil, nós vamos ter o aparecimento aí de solos aluviais.
Nós temos outro solo importante, né? Que é justamente o solo massapê, tá? O solo massapê é um solo encontrado principalmente no litoral nordestino. E eu posso dizer aqui a vocês que é um solo que vai ali do Rio Grande do Norte até o litoral sul da Bahia, né, a parte sul da Bahia, a partir de decomposição de rochas com características minerais. Vocês estão acompanhando aí gnáises de tonalidade escura, calcários e filitos, né? Filitos com grande participação, com grande presença de ferro. Massapê, né, turminha? Vocês, quando a gente fala assim, um massapê dá a ideia de ser liguento, né? Dá a ideia de ser realmente assim, muito úmido. E é isso mesmo, é de uma região que chove bastante, é uma região um solo também muito ligado a uma atividade econômica importantíssima, um dos ciclos econômicos mais importantes para o Brasil, especialmente para o Nordeste, né? A plantação de cana para a produção de açúcar, que fez do Nordeste, durante um século, a região mais rica do Brasil. Hoje ainda é muito utilizado na produção de cana, agora só que não mais para a produção de açúcar, mas também para a produção de álcool etanol, né, galera? Vocês sabem, vocês acompanham muito bem isso aí. Corresponde também a um tipo de solo de extrema fertilidade, que deve ter uma tonalidade, já falei, avermelhada, pode ser encontrado em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, porém, ele é típico do Nordeste, ok? E nós temos outro solo típico aqui no Brasil, tá? Pessoal, o salmourão, esse é tipo de solo encontrado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. É constituído pela fragmentação de rochas graníticas e gnáises, tá bom? Os aluviais, eu já havia falado, né? Formado em decorrência da sedimentação em áreas de várzea, né? A força da água leva sedimentos que vão se acumulando ali às margens, formando verdadeiras planícies muito férteis e muito utilizadas na produção de alimentos, tá bom? Turma, nós vamos dar continuidade. Vou fechar aqui esse slide e gostaria de falar para vocês justamente nem todos os solos, né? Nem todos os solos eles têm os horizontes bem definidos. Mas no Brasil nós temos uns solos que são caracterizados justamente pela atuação do clima, tá? Pela atuação do clima. E eu quero dizer que o principal solo, em termos de extensão, de formação, é justamente os famosos latossolos, tá, turma? Os latossolos são solos profundos, são solos que têm os seus horizontes muito bem definidos, os horizontes que vocês já devem ter visto em aulas anteriores, até mesmo em séries anteriores. Bom, mas eu vou falar rapidamente aqui. O horizonte O, que é o orgânico, onde tem ali os restos de animais, os restos vegetais. O horizonte A, logo abaixo, né? Tem livros que falam que o O e o A fazem parte do mesmo horizonte, mas o horizonte A, que é rico em humus, que é rico em matéria orgânica, o horizonte B, né, que tem uma coloração muito bem definida, mas também já ainda tem presença de matéria orgânica, e logo abaixo o horizonte C, né, que tem ainda fragmentos de rocha, rigolitos não intemperizados, ou seja, a rocha não foi quebrada ainda totalmente, e mais abaixo nós temos a rocha mãe, né, a rocha que deu origem a esses solos ao longo de muito tempo, né, pela ação da erosão e da intemperização, ou seja, do intemperismo físico, químico, biológico. Tá bom, turma? Então, eu gostaria de continuar aqui falando com vocês, né? E vou falar aqui da classificação dos solos brasileiros. Tá bom, turma? Essa classificação ela é feita pelo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, são agrônomos, o pessoal da Embrapa, e nós vamos tratar apenas aqui de alguns solos, né, muito importantes aqui para nós, tá? Os neossolos, né? Solo é início, neo já está dizendo, é início de formação, ou seja, um solo novo, com a ausência do horizonte B, portanto, nós vamos ter apenas o horizonte A, né? E aí eu destaco, turma, os neossolos aqui nos lençóis maranhenses, os neossolos quartzarênicos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o solo de cada região, tá bom? Nós temos os vertissolos, solo com desenvolvimento restrito, apresenta expansão e contração pela presença de argila expansiva,
tá? Então, um solo que não tem grande desenvolvimento, portanto, ele não é um solo que tem os horizontes bem definidos. Tá bom, turminha? Segundos anos, saudade de vocês. Eu quero dizer que em breve a gente vai nos encontrar, nós vamos nos ver e matar as saudades, porque no fundo, nós somos seres que gostamos realmente de estar perto um do outro, de estar falando um com o outro, de conviver um com o outro. É por isso que nós somos animais sociais, não é isso, turma? Vamos falar dos cambissolos, solo pouco desenvolvido. Estou acompanhando aqui, tá? Com o mouse e mostrando aqui pouco desenvolvido com horizonte B em estágio inicial. Portanto, se você comparar o cambissolo, vai ser um pouco mais avançado, com o horizonte B já começando a se definir, tá bom? Chernossolo, aí nós temos um solo lá na Europa, na Ucrânia especificamente, lá na antiga ex-república, né, soviética, Chernozion. Portanto, o Chernossolo é um solo escuro, tá? Rico em nutrientes. Nós temos o Luvisolo, solo com horizonte B de acumulação. É um solo argiloso e com elevada quantidade de nutrientes, tá? Nós temos o Argissolo, o nome já está dizendo, né? Argila, solo bem evoluído e argiloso, né? Se ele é bem evoluído, ele já apresenta os horizontes muito bem definidos, tá, turma? Temos um litossolo, solo bem evoluído, fortemente estruturado, apresentando superfícies cerosas, né? Espero que vocês leiam o capítulo, acompanhem aqui as aulas. Vocês não podem se descuidar. Reparem que nós não estamos de férias, tá, turma? E nós estamos fazendo aqui o máximo, a escola está fazendo o máximo para que vocês tenham aprendizagem com qualidade. Tá bom, turminha? E nós temos aí os latossolos, né? Que eu já falei para vocês. São solos altamente evoluídos, laterizados. Mas antes de falar de laterização, eu quero dizer por que eles são bem evoluídos e que predominam, inclusive, na maior parte do Brasil. São solos profundos que têm todos os seus horizontes muito bem característicos, tá? Laterizado vem de laterização. Turma, como os solos no Brasil vêm sofrendo agressão, né, desmatamento, queimadas, né? E aqui eu não quero apontar o dedo para ninguém, aqui é um fato, eu não estou aqui acusando ninguém de estar fazendo, destruindo, não é isso. Eu estou fazendo uma constatação. E o que é que acontece? Quando nós desmatamos, especialmente, o solo fica exposto. E como nós somos um país tropical, né, chove bastante, a água da chuva, tirando a vegetação, a água da chuva vem, faz uma lavagem, que nós chamamos de lixiviação, lembram? Tá? E essa lixiviação tira aqueles minerais superficiais e afloram outros, como, por exemplo, o óxido de ferro, o alumínio, né, que torna o solo bem rígido, bem duro, infértil, né? E um solo infértil ele não vai produzir, portanto, não vai ter muito valor para nós, tá bom, turma? E ele é muito rico em argilominerais, tá bom, turminha? Portanto, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro, os principais solos brasileiros que nós vimos lá, alguns solos que nós temos nomes especiais, a terra roxa, os aluviais, o salmourão, né, o massapê, tá bom? E agora alguns solos brasileiros que seguem aí algumas ordens, mas nós temos aí subordens, né? E essa classificação, vocês podem ficar assim muito nervosos. Eu tenho que aprender, eu tenho que decorar isso. Não, turma. Não se preocupem tanto com isso. Essa classificação aqui, como eu já disse, é do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, muito utilizado por agrônomos, muito utilizado pela Embrapa, e nós fazemos aqui uma alusão aqui, um enfoque nos principais, ok? Turma, nós vamos falar agora, e aí eu vou voltar aqui para a nossa tela cheia, ok? E eu quero falar aqui para vocês justamente dos solos por regiões no Brasil, tá bom? Vocês vão desculpando aí algumas falhas técnicas, são as primeiras aulas que a gente grava com esse programa. Mas, turma, olha só, nós vamos falar aqui da região norte. Gente, há uma diversidade de solos na região norte, assim como há uma diversidade de solos na região nordeste. Portanto, nós não vamos aqui esmiuçar, né, detalhar, nós vamos falar do mais importante, tá bom? É isso realmente que interessa.
E eu começo aqui pela região norte, por isso que eu fiz questão de nem fazer slide, só para a gente tecer alguns comentários aqui olhando direto para vocês. O que é que a gente é importante falar da região norte sobre solo? Né? Que são solos fracos em geral, porque os solos eles são dependentes da biomassa da floresta. Tá? Quando nós tiramos a cobertura vegetal, o solo fica desnudo, o solo fica nu, portanto o solo fica pobre ou empobrece rapidamente. Tá bom, turma? Nós temos solos lá na região norte que permanecem inundados boa parte do tempo, outros permanentemente, mas a grande parte é terra firme, tá bom? E que dependem muito, mas muito mesmo da biomassa da floresta equatorial, tá bom? É certo dizer também que a gente fala que a Amazônia é uma fronteira agrícola, uma nova, que não é tão nova assim, porque há 30 anos a gente vem falando, e ela sofre com esse processo de degradação, de desmatamento, de queimadas, tá bom? E nós temos outro solo que a gente tem que falar, que é o famoso solo de índio. Acontece em algumas partes da região amazônica. Solo de índio é um solo muito rico, tá? É um solo ocorre em pequena extensão, né, de cor escura e muito fértil, tá? Então, solo de índio, lembre sempre lá da Amazônia, tá bom, turma? Solos da região nordeste, lembrem-se, turma, olha só, quando nós fazemos vestibular na região Nordeste, é claro que as bancas, né, os elaboradores das provas, eles procuram enfatizar mais a região Nordeste. Assim como quem faz lá no Sul vai enfatizar mais a região Sul. Portanto, nós vamos fazer aqui falar da região Norte, do solo da região Norte, enfatizando as suas subdivisões, ou micro-regiões. O Nordeste, nós sabemos que ele se divide, por exemplo, em zona da mata. Eu já vou falar aqui da zona da mata, que tem um solo massapê, né? É a área mais habitada, é a área mais industrializada, é a área que foi primeiro habitada no Brasil, inclusive, com a chegada dos europeus, né? Pois bem, essa região ela tem como característica parte do solo massapê, né, turma? Que é uma área que chove bastante, o solo massapê, que acontece ali do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, mas especialmente ali no recôncavo baiano, como eu disse, muito ligado à produção da cana-de-açúcar, que outrora foi para a produção de açúcar somente, mas agora, além de açúcar, também a produção de álcool. Outra subdivisão do Nordeste é justamente o meio norte. O meio norte, pessoal, é essa região justamente onde fica a bacia do Rio Parnaíba, tá? Onde fica justamente os estados do Maranhão e do Piauí. Olha a ênfase aí, tá, galera? Maranhão e Piauí, que nós falamos, né, a zona dos cocais, né? As zonas dos cocais, mas eu quero destacar aqui, como eu já falei lá, os famosos lençóis maranhenses, neossolos quartzênicos, né? Solos formados por areia que vem sendo transportadas, carregadas pelo vento. Tá bom, turminha? Tá? Nós temos latossolos também, nós temos aí, dependendo da localidade, nós temos solos diferentes, porque há uma grande diversidade de solos. Por isso eu queria destacar aí os neossolos quartzênicos, tá bom? No sertão, turma, sertão nós sabemos que é o clima semiárido, chove pouco, portanto predomina ali um solo raso, pouco espesso, né? Onde predomina o intemperismo físico, né? O que é o intemperismo físico, professor? Eu esqueci. O intemperismo físico é aquele com pouca ou quase nada presença de água, né? E como é que a rocha se degrada, como é que a rocha quebra? Através da ação, né? Calor muito intenso durante o dia, resfriamento à noite, isso durante muito tempo as rochas vão se quebrando. Mas geralmente aqui nós temos solos pedregosos, né? E não tão bem definidos, com seus horizontes tão bem definidos quanto em outras localidades do Brasil. Tá bom, turma? Claro que se você retira a vegetação em um clima semiárido, ela vai demorar muito, mas muito, muito tempo para se recompor.
Por isso é que nós temos que ter muito cuidado com a caatinga, tá, turma? E voltando a falar de solo, esses solos, como eu já disse, da caatinga, eles são rasos, né? Eles são secos, tá bom, turminha? E são salinos, né? São salinos. Por quê? Porque há pouca quantidade de água para dissolver esses sais, tá ok, turma? Por fim, outra região importante aqui do Nordeste, uma sub-região, é justamente o agreste, tá, turma? E o que tem no agreste? Planossolos. O nome já vem de quê? De planos. Aí você faz aí uma associação com solos, onde aparece ali uma boa, digamos assim, uma boa característica para a criação de gado aqui no Nordeste. Tá bom, turma? Então, falamos aí sobre a região norte, falamos sobre a região nordeste, dividindo em sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Meio Norte e, por fim, o Sertão. Então, nós temos ainda, pessoal, os solos da região centro-oeste, tá? Os solos da região centro-oeste, que foi certamente a primeira região onde ocorreu aí a expansão agrícola lá na década de 70. Muita gente veio do sul e do sudeste para a região centro-oeste, portanto, eu posso afirmar que foi a grande e primeira fronteira agrícola no Brasil, tá bom, turma? O que predomina? Os latossolos, ok? Ou seja, aqueles solos bem definidos, com grande profundidade, com todos os seus horizontes ali muito bem definidos, né? Onde se utiliza para plantação, para produção, mas também para a criação de gado. Portanto, a atividade agropecuária predomina nessas áreas do centro-oeste do Brasil, tá bom? São solos ácidos, olha só, turma, solos ácidos, professor? Sim, né? A quantidade de íons de hidrogênio tem uma escala que vai até 14, 7 é o neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7, que é uma minoria, é básico. Portanto, esses solos ácidos, eles precisam e devem ser corrigidos através de quê? Da calagem, da utilização de calcário, né? Que vai o que? Recuperar a fertilidade, que vai dar maior produtividade aí nesses solos da região centro-oeste, mas não só do centro-oeste, em outras regiões do Brasil também. Ok, turminha? Então, eu falo agora nessas áreas, né? Nessas áreas aí do centro-oeste, se planta muita soja, se planta também algodão, tá? E outros produtos também. Como eu disse antes, também é importante a criação de gado, principalmente bovino, turma. Ok, nós temos ainda destaque aí, na região centro-oeste, o Pantanal, tá, turma? O Pantanal, que é aquela região ali que permanentemente se encontra inundada, ou permanentemente, eu não diria mais, em grande parte do tempo é inundada, né, que nós temos uma grande biodiversidade de animais, de plantas, né, que parece um bioma totalmente diferente, mas é mesmo por quê? Porque ele agrega justamente as características de outros biomas, eu posso dizer aqui da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Cerrado brasileiro. Ok, turminha? E os solos da região sudeste, turma, né? Que nós temos aí que destacar, faço questão de dizer isso, a região sudeste, nós temos uma área de semiárido. Lembram, turma? Lá no norte de Minas Gerais, uma área bem seca, uma área de solos rasos, pobres, salinos. Por quê? Porque o norte de Minas Gerais faz parte do famoso polígono das secas, né? E é uma área que chove pouco, uma área também que a produção não é tão grande, né? E que os nossos queridos brasileiros que lá residem sofrem com a falta de água e com com a falta de chuvas regulares, tá bom, turma? Outra coisa que nós podemos destacar na região sudeste, claro, o litoral, né? Que é um neossolo, ou seja, formados recentemente pela ação, logicamente, dos ventos e também das forças da água, que vai trazendo material e se acumulando aí ao longo dos tempos, tá? E eu destaco, certamente, né, a terra roxa, que tem, em parte, também da região sudeste, tá, turma? E aí,
A terra roxa, eu já fiz ligação lá em cima e eu volto a repetir. Terra roxa, que é responsável por um grande ciclo econômico do Brasil, que é a plantação de café. Turma, olha só, plantação de café que foi um ciclo econômico muito importante, inclusive com a chegada de muitos imigrantes europeus que vieram para cá plantar café, e eu destaco aí os italianos, inclusive o nome deriva daí, né? Terra rossa, que os italianos falavam, que queriam dizer terra vermelha ou terra rosa avermelhada, e os brasileiros começaram a chamar de terra roxa. Na realidade, ela não é roxa, ela é muito vermelha mesmo, um tom bastante escuro. Tá bom, galera? São esses pequenos detalhes aí que a gente tem que falar sempre. Tá? Na Serra do Mar, principalmente nas encostas, né, turma? É uma área de difícil formação de solo, porque é íngreme, né? E a chuva, a força da água, né, das chuvas, leva esse material, portanto, o solo é muito difícil de ser formado nas encostas da Serra do Mar, tá bom? Lembrando que nós temos aí um relevo, parte dele mamelomar, ou seja, em forma de melão, tá bom? Tá certo? E, por fim, os solos da região sul, onde realmente predomina, turma, a terra roxa, tá bom? Predomina a terra roxa de origem basáltica, de origem vulcânica, vulcões que estiveram ativos há milhares e milhões de anos, para ser mais exato, milhões de anos. O Brasil não era Brasil, o Brasil não estava nessa posição, né? Então, essa terra roxa, muito fértil, de origem basáltica, como eu disse, muito ligada a um ciclo econômico muito importante na história do Brasil, que era do café, tá? Mas lá também nós temos outros campos, nós temos pampas, nós temos o que nós chamamos também de cochilas, né, pessoal? Que é um solo que está sendo bastante degradado e formando aí um processo que nós chamamos de arenização. Por que eu não chamo e nós não chamamos de desertificação? Porque é justamente na região sul de clima subtropical, que uma das características do clima subtropical é muita chuva todo ano. Como é que eu posso falar em desertificação? Se chove, se tem água. Então, o nome correto é arenização. Eu me despeço aqui, turma. Espero que vocês leiam o capítulo, espero que vocês estudem, eu espero que vocês fiquem bem acima de tudo, tá? Um abraço, um prazer muito grande trabalhar com vocês, desculpando aí o nervosismo dessas primeiras aulas que nós estamos gravando, tá? Fiquem com Deus, turminha, e estudem.